Olá! Qual que é o segredo, afinal, para a gente se conectar de verdade com as pessoas? Bom, hoje a gente vai mergulhar em 3 princípios superpoderosos do clássico de Dale Carnegie, e eles podem, de verdade, transformar qualquer conversa, qualquer interação. E a nossa base para essa aula é ninguém menos que como fazer amigos e influenciar pessoas. Olha, esse é um guia que atravessa gerações por uma razão bem simples, viu? Ele funciona. E a gente vai entender direitinho por quê. Então vamos lá, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai direto aos princípios. Depois vamos ver como eles funcionam na vida real, com os casos bem interessantes e no finalzinho, claro, tem um teste rápido e aquela dica de ouro para a gente fixar o conteúdo. Vamos começar pelo que sustenta tudo isso, a base de tudo. São os princípios que o Carnegie apresenta para a gente conseguir criar essas conexões genuínas. Anota aí porque isso aqui é o coração da aula. São 3 pilares. Primeiro, ser um bom ouvinte, e não só isso, mas incentivar a pessoa a falar sobre ela mesma. Segundo, falar de coisas que interessem a outra pessoa. E terceiro, fazer a pessoa se sentir importante. E olha, a parte mais crucial, fazer isso com sinceridade. Parece fácil, né? Mas a aplicação disso, isso muda o jogo completamente. Agora vamos ver o princípio 4 funcionando na prática. Pode até parecer estranho, mas o maior poder de um bom conversador não está no que ele fala, mas sim em como ele ouve. Vamos entender por quê. Tenta imaginar essa cena. Um cliente, mas assim, furioso, se recusando a pagar uma conta. E ainda por cima, ameaçando processar a empresa. Parece uma situação sem saída, não é? Pois foi exatamente isso que a New York Telephone Company encarou. E o que a empresa fez? Em vez de mandar um advogado para brigar, ela mandou o seu melhor mediador. E a tática dele, surpreendentemente simples, só ouvir. Ele deixou o cliente desabafar por quase 3 horas, sem interromper, sem discutir, só mostrando que entendia o lado dele. E o resultado disso? Gente, foi quase mágico. A raiva do cliente virou alívio. Ele não só pagou a conta, como retirou todas as queixas e ainda ficou amigo do mediador. Tudo isso porque alguém, finalmente, ouviu ele de verdade. Esse é o poder de ser um bom ouvinte. E essa tática não serve só para apagar incêndio, não. Pega o caso do Edward Book. Ele era um jovem imigrante pobre que se tornou um dos editores mais famosos e bem-sucedidos dos Estados Unidos. E qual era a ferramenta secreta dele? Exatamente essa. Ele se interessava de verdade pela história dos outros e incentivava todo mundo, até as pessoas mais famosas, a falarem sobre elas mesmas. Certo, então a gente já entendeu a importância de ouvir. Mas e se a gente for um passo além? O próximo princípio ensina a gente a achar a estrada real para o coração de uma pessoa, falando exatamente sobre aquilo que ela mais gosta. Pensa só no Theodore Roosevelt, um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos. Antes de receber qualquer pessoa na Casa Branca, ele passava horas, na noite anterior, estudando o assunto preferido do seu convidado. Ele se preparava para falar não do que ele queria, mas do que interessava ao outro. Agora, um exemplo do mundo real, dos negócios. Um padeiro, o Sr. Duvernoy, tentou vender o pão dele para um hotel gigante por 4 longos anos. E nada, a porta estava sempre fechada. O que você acha que poderia mudar um cenário desses? A virada de chave aconteceu quando ele parou de falar sobre pão e começou a falar sobre o que o gerente do hotel amava, uma sociedade de hoteleiros da qual ele era presidente. Ele mudou o foco total, do produto dele para a paixão do cliente. E o resultado? No dia seguinte o contrato estava assinado. E agora, a gente chega ao nosso último e talvez o mais profundo dos princípios, o desejo que todo ser humano tem de se sentir importante. E a chave aqui, a palavra mágica, é apreciação sincera. Um elogio simples, mas de coração, pode transformar um momento do dia a dia. Como mostra esse exemplo que aconteceu numa simples agência de correios. E a reação foi imediata. O funcionário abriu um sorriso de orelha a orelha. Aquele pequeno ato de apreciação transformou um trabalho chato e repetitivo num momento de conexão humana. Isso só prova como todos nós temos uma fome enorme por reconhecimento. Mas e quando essa necessidade de apreciação não é atendida? Este caso aqui levanta uma questão bem intrigante. Por que uma senhora idosa e solitária daria de presente o seu carro de luxo, um bem super valioso, a um parente? Qual seria a motivação? A resposta não estava no carro, mas no que ele simbolizava. O parente não pediu nada. Ele simplesmente ouviu as histórias dela e admirou de verdade as memórias e os tesouros que ela tinha em casa.
Ele matou uma fome profunda que ela tinha de ser vista, de ser valorizada. Apreciação sincera, às vezes, é o presente mais valioso que a gente pode dar. Bom, agora é hora do nosso Caiu na Prova. Vamos ver se o conteúdo ficou claro. Preparados? A frase é a seguinte: a estrada real para o coração de um homem é falar-lhe sobre as coisas que ele mais... Pensa um pouco nos nossos exemplos, principalmente no do Roosevelt. Qual é a palavra que completa essa ideia? A resposta correta é estima. Olha alguma palavra parecida como valoriza. É exatamente o que o Roosevelt fazia. Ele descobriu que os convidados dele mais estimavam na vida e conversava sobre isso. É um atalho direto para criar uma conexão. Para a gente fechar e garantir que tudo isso fique na cabeça no dia a dia, eu criei uma pequena ferramenta de memória, um resumo sonoro para levar com a gente. Lembra só disso aqui, ó. Para o outro escutar, de seu mundo falar e sua alma elevar. Simples, né? Escute, descubra qual é o mundo da pessoa e, por fim, valorize. Mas como a gente sabe, a teoria só funciona mesmo na prática. O verdadeiro desafio, a verdadeira prova começa agora. Então, qual desses 3 princípios parece mais interessante para testar hoje? A escolha de por onde começar já é o primeiro grande passo.